Irmãos, hoje iremos falar sobre o nosso último encontro no tema desse mês. Tema que foi chamado de mais um, foi proposto pela Secretaria de Missão da Igreja Presbiteriana Independente. A maior parte das IPIs de todo o Brasil estão falando sobre esse tema e nossa igreja também está falando. E hoje é o nosso último encontro sobre o tema mais um. Eu gostaria então de falar aqui uma retrospectiva, quase que não saiu essa palavra, uma retrospectiva do que nós falamos esse mês. Não sei se os irmãos lembram, mas a primeira mensagem desse tema mais um, falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais um acrescentado à mensagem do Evangelho. Explicamos o que é o Evangelho de Deus, explicamos também sobre Jesus na casa de Levi, e Jesus escolhendo Levi para ser seu discípulo, mesmo ele sendo publicano, que entre todo o povo judeu eles eram denominados como pecadores. Falamos também mais casa. O que seria isso, mais casa? Jesus adentrando a casa de Zaqueu, salvando todos naquele lar. Jesus, quando entra em nosso lar, tudo se transforma, e não foi diferente no lar de Zaqueu. Nós falamos sobre a nossa responsabilidade quanto ao lar cristão, falamos sobre a presença de Jesus em nosso lar e falamos também que o nosso lar pode ser uma fonte de evangelização para os nossos amigos, nossos vizinhos e colegas. Na semana passada falamos sobre relacionamento, mais relacionamento. Falamos sobre Jesus e os seus discípulos, como Jesus se relacionou com os seus discípulos. Jesus se relacionou primeiramente com o Pai, orou no monte, passou a madrugada orando no monte. Depois escolheu os seus 12 discípulos para se tornarem íntimos desses 12. E a maneira como ele se relacionou com os 12 pode ser exemplo para a nossa vida, com os irmãos e as irmãs da nossa igreja, como nós nos relacionamos uns com os outros. E hoje iremos falar sobre mais fora. O que quer dizer isso? Mais fora. Na perspectiva de mais um, ou seja, mais um acrescentado à família da fé, mais um acrescentada à família da fé de Cristo, a família em Cristo, mais fora remete às pessoas de fora. Remete às pessoas que não estão no nosso convívio dentro das nossas igrejas. Estamos falando das pessoas que muitas pelas quais nós precisamos levar o Evangelho até elas. Fazer a missão da igreja, que é primeiramente amando essas pessoas e depois nos relacionando e falando do amor de Cristo a essas pessoas que mais necessitam do amor de Deus. Todos nós necessitamos do amor de Deus, mas todos nós temos uma esperança. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora imagine você, um amigo seu, pelo qual não é cristão, pelo qual não conhece a Cristo, não sabe do amor de Deus. Qual esperança essa pessoa vai ter? Então, mais fora remete a isso, mais o Evangelho anunciando para as pessoas de fora. Eu gostaria então de ler com os irmãos Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo número 28, do verso 18 até o verso 20. É a grande comissão de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 28, dos versos 18 até o verso de número 20. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, faceis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, antes de ser levado aos céus, deu uma missão aos seus discípulos, deu uma missão à sua igreja: ide por todas as nações, discipulando as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a elas tudo aquilo que vos tenho dito a vós. Jesus está falando aos seus discípulos. Jesus também está falando a nós hoje as mesmas palavras que ele falou com os seus discípulos. Ide por todas as nações. Para nós conhecemos pessoas, missionários, que vão até os outros países. O irmão Gualberto tem uma simpatia, né, Gualberto, pelas missões Portas Abertas, missionários que arriscam as suas próprias vidas em países onde o evangelho é proibido. Nós conhecemos missionários que arriscam a sua vida para esses países. Mas Jesus nos deu uma oportunidade de pregarmos para quem? Nós não precisamos ir no outro lado do mundo. Nós podemos atravessar a nossa rua para levar o evangelho. Antes de adentrar ao nosso texto bíblico, gostaria de contar a você uma biografia, um relato de um missionário muito importante para a nossa igreja. É a história de Ashbel Green Simonton. Alguém conhece esse ser? Já ouviu falar? Esse missionário foi o primeiro pastor presbiteriano a fazer um trabalho missionário no Brasil. O catolicismo no Brasil, no século XIX, era muito forte. Era a única religião do país. E Simonton, americano, veio ao Brasil para pregar sobre o Evangelho de Cristo na forma presbiteriana. Ele foi o primeiro missionário americano, presbiteriano, a chegar até o Brasil. E ele então recebe o seu chamado na sua faculdade. Ele estudava em Princeton, uma faculdade presbiteriana lá dos Estados Unidos. Então ele recebe o chamado para vir até a América do Sul, levar o presbiterianismo para o Brasil. Ele então, com seus 26 anos, chega até o Brasil, em 1859, na cidade do Rio de Janeiro. Antes dele vir ao Brasil, ele foi questionado pelos seus compatriotas americanos. Muitos questionaram: Simonton, como é que você vai para o Brasil? Uma língua estranha, uma língua estrangeira, e você com o seu inglês. Um país pobre, um país onde as doenças, possui diversas doenças que você desconhece. Como você vai para o Brasil? Simonton então responde: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é lugar de segurança. E sem a presença de Deus, nenhum abrigo é seguro. Simonton então inicia um grande trabalho aos seus 26 anos aqui no Brasil. E ele começa o seu trabalho missionário no Rio de Janeiro, fundando a primeira igreja presbiteriana do Brasil na cidade do Rio de Janeiro. Monta um presbitério, começa a se expandir o presbiterianismo no Brasil. Mas com 34 anos, ou seja, 8 anos após a sua chegada ao Brasil, ele pega a febre amarela. E, infelizmente, ele acaba descansando no Senhor. Ou seja, o seu trabalho missionário durou apenas 8 anos, pois ele foi vítima de febre amarela.
Para um missionário começar o seu trabalho e apenas com 8 anos falecer, para muitos de nós foi pouco tempo, mas para o tempo de Deus foi o tempo necessário. Pois a igreja presbiteriana se expandiu, o trabalho começado por Simonton foi continuado por seu cunhado Blackford, um outro americano, e chegou-se ao presbiteriano do Brasil, e nós chegamos na IPI do Brasil, Presbiteriano Independente. Simonton respondeu o ID. Simonton atravessou fronteiras. Simonton arriscou a sua vida, pegou febre amarela e morreu cumprindo a sua missão. Talvez não tenha nada mais prazeroso, não é verdade, que morrer cumprindo a sua missão. A atriz Fernanda Montenegro disse que um dos maiores desejos delas é falecer contracenando, fazendo peças, ativa na cultura. Para alguém que está ativo realmente como pastor, pregador, missionário, fazer aquilo que foi proposto, morrer fazendo aquilo que foi proposto, não foi em vão, foi propósito de Deus. Mas isso remete a um exemplo para nós. Simonton se relacionou com os brasileiros, uma cultura diferente, uma língua diferente, um costume diferente. Nós temos a chance de nos relacionarmos com as pessoas de fora, pois entendemos a cultura delas, entendemos a língua delas, entendemos os costumes como povo brasileiro, entendemos o costume como votorantinense, entendemos o costume como sorocabano. A palavra chovendinho, o pessoal sempre fala, está chovendinho hoje. Eu percebi que chovendinho é só em Sorocaba que se fala, nenhum outro lugar se fala chovendinho. Mas nós temos os costumes das nossas regiões, temos uma riqueza do Evangelho de Cristo acessível às pessoas que estão à nossa volta. A primeira característica que encontramos no texto é nós precisamos fazer discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simonton cumpriu o seu propósito vindo até o Brasil. Jesus, nosso personagem principal de toda a Bíblia, Jesus esteve presente nas sinagogas. Mas quando Jesus pregou nas sinagogas, o que ele recebeu? Os seus não o receberam. Quando Jesus se denominou Filho de Deus, os doutores da lei, os fariseus, não aceitavam Jesus como sendo Filho de Deus. Jesus prega nas sinagogas, mas os seus não o receberam. Jesus então sai da sinagoga. E Jesus vai para onde? Jesus vai para cidades. Começa lá na Galileia, lá no norte de Israel. Passa a maior parte do seu ministério na onde? Nas ruas, nos montes, até mesmo nas praias. Jesus ensinou até mesmo dentro de um barco, não é verdade? A Bíblia nos mostra isso. Jesus então tem um ministério itinerante, fora da igreja. Jesus ensina as multidões, Jesus vai até as multidões, Jesus se relaciona com os de fora, Jesus toca num leproso, Jesus se deixa ser tocado por uma mulher de fluxo de sangue, Jesus cura as pessoas cegas. Percebemos então que o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, era para as pessoas de fora, pois as pessoas de dentro já tinham o seu galardão. Nós temos a possibilidade de ir para as outras nações? Temos pessoas que nós conhecemos das nossas igrejas que foram para a África,
que foram para o Oriente Médio. Ultimamente, a última moda é ir para Portugal. Ser missionário em Portugal deve ser bom, né? Temos o irmão André, na verdade, filho do reverendo Isaías, que está lá em Portugal, fazendo seu missionário através dos esportes. Podemos sim ir às outras nações, mas nós temos a possibilidade também de formar discípulos dentro de nossas casas e nas casas dos nossos vizinhos, amigos e colegas. Irmãos, pregar para as pessoas aqui dentro dessa igreja é um prazer enorme e há muita responsabilidade sim em pregar. Dedica estudo, dedica tempo, dedica muitas vezes ir contra as nossas vontades, mas pregar para os de fora, discipular pessoas, é um prazer que muitos de nós desconhecemos. E é nosso dever discipular, é nosso dever levar o Evangelho, ser parte, isso é parte essencial da nossa igreja. Precisamos levar o Evangelho até as pessoas, levar as pessoas até Cristo e ser uma igreja missionária. Mas fora representa então um passo adiante. Adiante da onde? Adiante das pessoas. Um passo a favor das pessoas que necessitam da graça de Deus. E o próprio Deus já nos deu esse direcionamento. O que Jesus propôs aos seus discípulos? Ele chega para os seus discípulos e fala: vocês precisam batizar as pessoas de todas as nações. Mas Jesus, o que nós vamos usar para essas pessoas? Qual é o método? Jesus dá a dica. Tudo aquilo que eu ensinei a vocês, tudo aquilo que eu ensinei vocês a guardar, vocês precisam passar para essas pessoas. Nós percebemos então que o discipulado de Jesus Cristo é um discipulado de ensino através do relacionamento. Verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gostaria de citar outro exemplo aqui. Talvez a maior parte de vocês tenha filhos, já falei isso sobre filhos na escola dominical, na verdade. Segundo pesquisadores da área de pediatria, cada faixa etária da criança é de extrema importância. Por que é de extrema importância cada faixa etária? Cada ano que a criança faz, ela discerne o seu lado cognitivo. O que isso quer dizer? Que a criança aprende desde pequena. Cada faixa etária da criança é de extrema importância para o seu desenvolvimento. Ela precisa de maneiras pedagógicas para saber como se relacionar com as pessoas, como se relacionar com a sua família, aprender o que é certo, aprender o que é errado, aprender as cores, aprender as formas, aprender as regras, enfim. O lado cognitivo da criança é de extrema importância para todas as pessoas. Podemos então ensinar os nossos filhos? Podemos, devemos ensinar os nossos filhos. É para a nossa obrigação como pais e mães. Nós podemos ensinar os nossos filhos. Nós podemos ensinar os nossos filhos a falar, a saber o que é certo, o que é errado. Nós podemos trazer os nossos filhos até a casa de Deus, até a igreja. Nós podemos colocar os nossos filhos nas melhores escolas de Votorantim e região. Nós devemos capacitar a nossa criança, colocando ela num ambiente seguro, num ambiente favorável para a sua criação e desenvolvimento. Mas eu falo a você hoje, sabe qual que é o grande diferencial para a criança
ser educada, sabe qual é o fator diferencial, o grande fator que faz diferença na criação do seu filho? É o amor que você destina a ela. É o relacionamento que você cria com o seu filho, com a sua filha. Isso é diferencial. Pois no relacionamento amoroso, a criança se sente segura. No relacionamento amoroso, a criança se desenvolve. Ela pode errar, mas os pais sempre vão estar ali por amor a ela. Nós ensinamos nossos filhos baseados no quê? Baseados no amor. E quando nós temos intimidade com os nossos filhos, nós ensinamos a elas a amar. Ensinamos a ela a respeitar. Ensinamos a ela a ter limites. Mas o diferencial é o nosso relacionamento com elas. E por que eu citei esse exemplo? Nós precisamos entender que o discipulado também faz parte do amor. O discipulado pode se desenvolver da mesma forma. Para você ensinar alguém, não sei se temos professores aqui, mas para se ensinar alguém você precisa estudar, você precisa de tempo, você precisa de disposição, porque muitas das pessoas não são fáceis de lidar. Mas nós precisamos, com os de fora, a ter empatia com elas, baseada no amor e baseadas também na intimidade. Formar discípulos de Cristo requer intimidade, requer relacionamentos, requer alcançar os de fora, mas não somente levar o Evangelho, mas sim se relacionar com elas. Ensinar então a respeito de Jesus às pessoas, você precisa primeiramente amar essas pessoas, ter compaixão dessas pessoas. Pois quando você cria um relacionamento saudável, íntimo com a pessoa, você pode adentrar às mais profundezas das suas crises dessas pessoas. Jesus, Cristo, fez isso com os seus discípulos, se relacionou com os seus discípulos, tocou todos eles de maneira íntima. E quando Jesus foi aos céus, ele ordenou aos seus discípulos para continuar o seu ministério. Mas a igreja, irmãos e irmãs, nada mais é do que pessoas que amam a Deus, pessoas com o mesmo propósito. Ninguém é igreja sozinha. Nós somos igrejas quando há mais de uma pessoa envolvida na família da fé. Então, o discipulado é alcançar o de fora e amar o de fora. Ter intimidade com a pessoa de fora. Ter um relacionamento saudável com o de fora. Concluindo, irmãos, nosso papel como igreja, então, é formar discípulos. Pessoas que podem glorificar a Deus através da nossa igreja. Pessoas que são convidadas aqui para amar umas às outras. Nós somos chamados para discipular essas pessoas. Não no nosso nome, não no nome da nossa denominação, mas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Jesus também ordenou para nós alcançarmos todos os povos, todas as nações, desde os confins da terra até o nosso vizinho que mora ao lado. Jesus nos ensinou que nós precisamos passar adiante os seus ensinamentos. E assim como o pai se relaciona com o filho, ensinando como ele deve crescer, o crente também deve se relacionar com os de fora, ensinando tudo aquilo que Cristo ensinou ao crente. Somos desafiados, irmãos e irmãs, a fazer discípulos. Eu gostaria de eu sugiro para você um desafio. Desafio a você colocar em oração
a vida de alguém de fora, talvez a primeira pessoa que pensou em sua cabeça, coloque em oração a vida dela. Coloque a vida de pessoas que não conhecem o amor de Cristo. Nós precisamos pensar, igreja, que a igreja também são para os de fora. Nós não vamos nos contaminar com as pessoas, muito pelo contrário. Elas serão impactadas pelo Evangelho de Cristo quando adentrar a esta casa. Nós precisamos entender que os de fora também precisam do amor de Deus. Precisamos entender que o amor de Cristo também é para elas, pois elas necessitam disso. Gostaria de, último exemplo, dizer que uma frase que eu ouvi e eu gostei muito, falando o seguinte, que a igreja nada mais é do que vários moradores de rua. É um local onde vários moradores de rua sabem onde tem pão. Todos nós não somos merecedores de nada. Somos como miseráveis e muitas vezes nós julgamos, um morador de rua como pessoas marginalizadas. Nós também somos marginalizados. Perante Deus não somos nada, mas nós sabemos onde tem pão, pão da vida, pão da alma. Pão que alimenta não somente o nosso corpo, mas pão que alimenta todo o nosso ser de maneira integral. Somos essas pessoas que sabem onde tem pão. Mas muitas dessas pessoas não falam desse pão para os outros. Quer ficar guardado o pão para elas. Mas Jesus Cristo nos mandou, nos ordenou, ide, fazer discípulos, leve o pão da vida a essas pessoas. Leve o pão da vida, você sabe onde tem pão, então leve a elas. Jesus ordena isso, achar pão. Mas para você convencer uma pessoa não vai ser fácil, mas o Espírito Santo de Deus vai ser o seu aliado. Nós não convertemos ninguém, mas quem converte é o Espírito. Mas é a promessa de Jesus. Façam discípulos, porque eu vou estar com vocês todos os dias. Percebe que a grande comissão fala nos 3 tempos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Passado. A autoridade de Jesus se estendeu desde a criação do mundo, até mesmo antes da criação do mundo. Ide. Tempo verbal. Professora de português. Tempo verbal de ide. Presente. Hoje, agora, vai, leva o pão. Eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Futuro. Jesus, então, está presente no passado. Jesus também está presente no presente, meio redundante. E Jesus também está presente no futuro. É promessa dele para a sua igreja. Gostaria de encerrar dizendo a você a ter intimidade, primeiramente com os irmãos da fé, pois nós precisamos uns dos outros aqui dentro, precisamos nos fortalecer aqui dentro, pois como nós falamos no domingo de manhã, o inimigo está à nossa volta. Se nós deixarmos cair, deixarmos por ser caídos, o inimigo vai nos atacar. É por isso que nós precisamos nos fortalecer uns com os outros aqui dentro. Mas nós precisamos também ter intimidade com os de fora, pois a palavra de Deus se destina a elas também. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, e que você possa orar pela vida daquele que necessita da palavra e do amor de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor os abençoe.